Meu povo, nós estamos iniciando uma série hoje, que termina domingo que vem, uma série bem curtinha do Espiritualize, em que nós vamos conversar sobre segurança e privacidade. Sobre esses dois assuntos, sobre esses dois temas que são tão caros para a sociedade de hoje. Todo mundo quer segurança como forma de ter paz. E todo mundo quer também privacidade como forma de ter paz. O problema é quando a gente exagera nessa busca e acaba adoecendo nela. A gente exagera na busca por segurança, ou buscamos seguranças em coisas que não nos trazem de fato segurança, e adoecemos. Nós buscamos exageradamente a privacidade como forma de proteção e de termos paz, e adoecemos. Então, embora segurança e privacidade seja algo muito valioso hoje, nós precisamos ter cautela e sabedoria em Deus para buscarmos isso em nossa vida de uma forma saudável. E buscando a segurança naquilo que realmente pode nos trazer segurança. Amém? Pronto, terminou a série. Esse é o mote. Esse é o que a gente vai conversar esses 2 domingos. Mas hoje é sobre segurança. Hoje a gente vai ficar só em segurança. Vamos conversar e falar sobre segurança, porque nunca buscamos tanto segurança. E, ao mesmo tempo, parece que nunca nos sentimos tão inseguros. Estranho, né? Tem nada de estranho. Tem a ver com essa lógica. Em uma sociedade em que a segurança é um valor absoluto, nós estamos absolutamente ansiosos e cheios de medo em nossos corações. Existe uma realidade que eu vou colocar aqui para vocês aqui, que é muito angustiante. A gente vai começar a entrar agora nos pontos que a gente vai trabalhar hoje. Na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, tem um versículo, é o versículo 11, que ele diz o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vocês já pararam para pensar o quanto isso daqui é angústia pura? Quem quer viver assim? Não, nós queremos segurança. A gente não quer viver de uma forma que a gente tenha que pedir o pão todo dia. Jesus nos ensinou a orar: dá-nos o pão, dá-nos hoje o pão. A nossa vida, ela está estruturada de uma maneira que não precisamos viver pela fé. A gente está estruturando a nossa vida, estruturando a nossa existência e a nossa maneira de passar por aqui de uma forma que nós não precisamos viver pela fé. Interessante quando a gente vai para a história do maná, porque Deus sustentou o povo no deserto com o maná, confere? E o maná tinha uma regra. Qual era a regra do maná? Todo dia ia ter o maná e eles iam colher para o dia. Não era para colher mais que o dia. No 6º dia, eles iam colher em dobro, porque no 7º dia eles descansariam. E eles iam colher todo dia apenas para o dia. Foi o que aconteceu, meu povo. O povo chegou lá na terra, olhou o maná. Rapaz, olha o pão. Aí vem aquele negócio: e se Deus não der amanhã? Aí eles foram e colheram, e desobedeceram e colheram mais, e levaram para a sua tenda. Porque vai que Deus não dá amanhã. Eu estou tendo aqui a minha segurança. Percebe onde que a segurança começa a ser um problema? E não tem a ver com ter ou não ter, tem a ver com aquilo que vai no coração da gente. Quando o guardar tem a ver com a insegurança de que Deus vai dar ou não aquilo que Ele disse que ia dar. Vai que Deus não dá, levaram para a tenda e aconteceu o quê? Apodreceu. No 6º dia eles colheram. E o maná guardado de um dia para o outro, do 6º para o 7º, não apodreceu. Porque não tinha raiz na desconfiança. Não tinha raiz na insegurança.
tinha raiz apenas em um provisionamento cheio de propósito dado por Deus. Aí é que o ponto, ele não tem a ver se a gente tem ou não tem, se tem muito ou pouco, tem a ver com o nosso coração, com o nosso sentimento a respeito daquilo que nós colhemos e quando colhemos. Estamos vivendo uma vida que a gente parece que não precisa mais confiar em Deus. Estamos estruturando a nossa vida dessa forma. E quando a insegurança vem e a busca por essa segurança, ela vai nos levar sempre a buscar um Deus para nos trazer segurança. Se eu estou inseguro, eu preciso de um Deus que me traga segurança. O problema é que muitas vezes nós vamos elegendo deuses que não são deuses e que nem têm capacidade de serem deuses para suprir a nossa necessidade de segurança. Por isso buscamos tanto segurança e estamos cada vez mais inseguros, porque temos buscado segurança em coisas, em deuses que não podem nos dar segurança. O livro de Juízes é assim, ó. O povo cria em Deus, parava de crer, cria em Deus e parava de crer. Era um livro chamado como apostasia, cheio de momento com muita apostasia. Por quê? Você sabe por quê? O povo vinha do Egito, foi liberto, foi sustentado no deserto, conquistou a terra, agora não tinha mais o maná. Eles tinham que trabalhar e fazer a colheita. E eles entenderam o seguinte: não, o Deus Jeová Jirê, que dá o maná do céu, sabe, ele não tem mais serventia. O Deus Senhor dos Exércitos, a gente já conquistou a terra. A gente precisa agora de outros deuses. A gente precisa agora de um Deus que vá dar aquilo que a gente precisa. E eles foram se curvando diante do Deus da colheita, do Deus que evitava as pragas, do Deus que dava a chuva. Eles saíam elegendo coisas que não eram Deus para tomar o lugar de Deus. E nós fazemos isso. O que você tem buscado para se sentir seguro? O que é que você tem colocado a sua segurança? O que é que você tem colocado a sua segurança? Disse, eu fico seguro quando eu tiver isso. Isso é o teu Deus. E isso que você está dizendo, eu só fico seguro se eu tiver isso, ele não vai te dar a segurança que você precisa. Não vai. Não vai. Por isso buscamos tanto, corremos tanto, trabalhamos tanto, e às vezes colhemos tanto e continuamos muito inseguros. Queria falar de dois deuses que a gente tem, é muito forte essas divindades no coração da gente. Um é o Deus que eu chamo de o Deus do controle total. A gente quer viver de uma forma que nós tenhamos controle sobre todas as coisas que acontecem na vida da gente. Não aceitamos não ter controle sobre as questões que envolvem a nossa vida. E para isso nos organizamos, para isso fazemos tudo o que for preciso fazer para que nada saia do nosso controle. Existe aquele parental control, né, que é para você controlar o uso das redes sociais dos filhos pequenos e tudo mais, mas na verdade assim, a gente está treinado para ter controle sobre tudo. Os pais de hoje têm até dificuldade de não saber onde o filho está. Os pais ficam nervosos quando eles não conseguem se comunicar com o filho porque descarregou a bateria. A gente está treinado para ter controle, a gente está vivendo de uma forma que a gente tem controle sobre tudo que está acontecendo na vida da gente. Quanto mais a gente vai tendo essa sensação de controle sobre as coisas todas da vida da gente, mais a gente vai adoecendo. Porque os nossos pais, a gente saiu no final de semana para a casa de um amigo, e eles dormiam, só iam ter notícia da gente no domingo à noite, quando a gente voltasse. Não tinham nem como falar com a gente. Hoje a gente quer que o filho pegue o Uber e mande o localizador para você ficar acompanhando o caminho que ele está fazendo até chegar em casa. Vivemos uma realidade de querer ter controle sobre tudo. E isso nos deixa tremendamente inseguros. Tremendamente inseguros. Estou dizendo que é fácil não, meu povo. É fácil dormir com o filho fora de casa? É fácil dormir sabendo, pastor, mas é porque está muito violento. A gente tem as justificativas todas da gente. Mas na verdade a gente tem uma necessidade de ter controle sobre as questões. Isso é só um exemplo
de ter controle sobre tudo que vai acontecer na vida da gente. E aí, sabe uma forma de você se sentir seguro? É você assumir que você não tem controle sobre essas coisas. É você parar de querer ter controle sobre tudo. Tiago 4. Aí tem que ir para Tiago um negócio desse, né? Tem que ir para Tiago. Tiago 4, de 13 a 16 diz: ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Queremos ter controle do que vamos fazer. Não estou dizendo que nós não podemos nos planejar. A gente estava esse final de semana com um grupo de casais conversando sobre as viagens que a gente às vezes faz e deixa. E aí coincidiu de ter eu e a Aninha vamos viajar, tinha outro casal que vai viajar também, os filhos ia pegar o avião com o casal lá, né? E a insegurança que dá em relação a viajar. E assim, eu mesmo, quando eu fui para Austin, eu fiz logo um seguro de vida para os meus filhos, porque eu vim de lá para cá e eu disse: não vou fazer um seguro de vida, porque se der algum problema, tem um seguro aí para ajudar. Jesus falou sobre a necessidade da gente se planejar, se precaver. O maná que é guardado como provisão, como planejamento, que não ocupa o lugar da segurança do nosso coração, ele é um maná que não apodrece, mas o maná da desconfiança, ele apodrece os nossos corações. Ele apodrece os nossos corações. A gente não tem controle sobre nada, meu povo. A gente não tem controle se a gente vai estar vivo amanhã, se não está. Só que na hora que vendem para a gente, e aí quem vendem assim, a cultura foi se formatando, e vendem para a gente que a gente consegue controlar um bocado de coisa, a gente passa a querer controlar tudo, só que a vida, ela não é previsível. A vida não é previsível. Não é. Estão vendendo para a gente um pacote de um negócio que não é real, que não tem como acontecer. E quanto mais a gente tenta ter controle sobre as questões, mais inseguro a gente fica. A gente precisa confiar um pouco mais. A gente precisa descansar um pouco mais. A gente precisa acreditar de fato que Deus trabalha pelos seus, enquanto eles dormem. Dormir é um ato de descanso, também em Deus. A gente não está dormindo direito, porque a gente está preocupado demais com a vida. Querendo controlar tudo. Fazendo a nossa cabeça não parar. Mas nós não temos controle sobre a maioria das coisas importantes na vida da gente. Nós não temos controle. Amém? É um amém ruim de dar, né? Porque a gente parece que está formatado para ter esse controle. E quanto mais controle a gente tem, parece que mais tranquilo a gente fica, mas só que não. Quanto mais controle a gente tem, mais uma falsa sensação a gente tem de que a gente tem algum controle sobre todas as coisas, mas a vida continuará sendo imprevisível. E a gente acaba adoecendo. Um outro Deus, e não tinha como não falar desse Deus, é o Deus das riquezas. A Bíblia fala em Lucas 16, 13, que nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele está colocando Deus e dinheiro como duas divindades, porque a palavra aqui é mamon. Mamon é uma potestade. Está colocando de fato o dinheiro como algo que tem uma capacidade enorme de virar potestade, de virar divindade na vida da gente. E como a gente tem facilidade de confiar no dinheiro. Mas ninguém pode servir a dois senhores. A parábola do rico insensato, em Lucas 12, fala de uma falsa segurança. O homem rico produziu muitos mantimentos. E ele disse: já sei, eu vou derrubar os meus armazéns, vou construir armazéns maiores,
e eu vou guardar tudo que eu produzi, e depois eu vou armar uma rede, vou pegar uma água de coco e vou ficar lá relaxando. Jesus disse que a palavra a este homem foi louco. Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Você de fato confia na riqueza? Pastor, a gente não é rico não, meu povo. Olhando para a realidade brasileira, eu estou falando aqui de um auditório de ricos. Não adianta se você dizer que é classe média baixa, não importa. Estamos falando de um auditório de pessoas ricas. E como nós confiamos nessas riquezas. E aí Timóteo, Paulo quando escreve ao Timóteo, Paulo vai falar aos ricos. Vai falar com a gente, né? Ordene ao que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não para os nossos luxos, não para os nossos desejos, mas nos provê para a nossa satisfação. Fala da incerteza das riquezas. Da incerteza das riquezas. Oséias vai falar, escrevendo ao povo, no capítulo 13, Deus dizendo: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Há um padrão aqui, e esse padrão é muito presente hoje. Isso não é uma história lá do povo de Israel, não. Esse padrão acontece na vida da gente. O momento em que a gente está ali, eu cuidei de você no deserto, eu cuidei de você naquele momento que você estava passando por uma peia. Quem aqui já passou por uma peia? Por um aperreio? Que no Ceará a gente fala muito aperreio. Quem já passou por um aperreio grande? O deserto e terra quente, o calor ardente, isso é o que? É crise. Você estava na crise, você estava no problema, você estava na dificuldade. Quando eu os alimentava, você ficava satisfeito. Mas quando você ficava satisfeito, sabe o que você fazia? Você se orgulhava. E esquecia de mim. Nós somos especialistas em passarmos por uma luta na vida da gente, Deus olhar e dizer: meu irmão, tu estava na peia, eu te abençoei, eu cuidei de você nesse deserto, nessa crise que você passou. Aí agora que você está conseguindo as coisas, você está se orgulhando e está se esquecendo de mim. E aí sabe o que é que nós fazemos muitas vezes? Sabe o que é que nós fazemos? A gente está no aperreio, a gente dobra o joelho. O bicho para orar é crente aperreado. Para colocar o joelho no chão e orar: Senhor, me ajuda. Aí Deus vai e dá a bênção. Sabe o que a gente faz? A gente começa a confiar na bênção. Agora, o meu armazém, vou derrubar o armazém, vou fazer uns armazéns maiores e vou ficar aqui de boa. A gente faz muito isso, meu povo. E não importa se é R$1.000, se é R$10. Não importa se o tamanho da tua renda, o tamanho daquilo que você recebe, daquilo que você conquista. Nós seguimos esse mesmo padrão. Quando a gente está no aperreio, a gente busca Deus, Deus vai lá e socorre, Deus abençoa e a gente se apega à bênção e esquece de Deus. Pronto, agora que Deus me deu um armazém. Deus, eu agora tenho um armazém grande, cheio de coisa. O Senhor pode ir, eu não preciso mais do Senhor. E a gente começa a adorar o armazém. É a parábola do rico insensato. A gente começa a adorar o concurso, o salário, o emprego, o chefe, o investimento. A gente começa a adorar isso, dizendo: e agora eu estou seguro, porque Deus me deu isso e agora eu estou seguro. Nem assim está certo, até assim está errado. Porque você não está seguro porque Deus te deu algo, você está seguro porque Deus está na tua vida. E acabou. Mas nós confiamos nas riquezas. Paulo ainda escrevendo a Timóteo,
Ele diz no capítulo 6, do 6 ao 10, preste atenção nesse texto porque não precisa nem interpretar. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, lucro, aqui no padrão bíblico, não é ter muito, é precisar de pouco. Contentamento, piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo, nada. Alguém aqui chegou com alguma coisa no mundo? Chegou com um nome que nem foi você que escolheu. Foi assim que você chegou, com o nome que lhe deram. Arranjaram para você. Às vezes mal arranjado. Uns nomes ruins. Nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Meu povo, isso aqui não cabe no mundo de hoje. Isso aqui não cabe na socialite, na sociedade fortalezense. Não cabe. Tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Quem se identifica? Desejos descontrolados. A palavra está falando de consumismo aqui já. Desejos descontrolados e nocivos que levam você a mergulhar na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Eita Deus! A gente tem que vigiar o coração da gente. Porque a gente cai nisso aqui fácil. Você nem perceber, você está adorando a mamon. Cheio de desejo descontrolado, colocando tua confiança naquilo que Deus te deu, achando que você vai construir um armazém maior e vai estar tudo resolvido na tua vida. E a gente perde a nossa fé. A gente perde o nosso coração. A gente adoece o nosso coração. E sabe o que isso vai produzir? Segurança? Não. Adoecimento, sofrimento e infelicidade. Vocês estão entendendo que não tem a ver com ter ou não ter? Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o valor que a gente dá ao que a gente tem, ou o valor que a gente dá ao que a gente não tem, porque tem gente que não tem, mas adora mamon. Porque diz, quando eu tiver, eu vou ser. Quando eu tiver, eu sofro aqui, mas é porque eu não tenho. Quando eu tiver, está adorando a mamon. É porque mamon ainda não foi bom com ele. Mas ele está adorando a mamon. Porque está achando que a felicidade dele, a paz dele tem a ver com ter ou não ter. Ele está escravo disso. Mesmo sem ter, ele está adorando a mamon. Atormentam-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Buscamos segurança. Adoramos ao Deus do controle total. Adoramos as riquezas e queremos nos sentir seguros. Nós precisamos derrubar esses altares, meu povo. Precisamos derrubar os altares que fizemos em nosso coração ao Deus do controle e ao Deus das riquezas. Precisamos destronar mamon do nosso coração. Pastor, isso significa dar o dinheiro que eu tenho? Não, isso significa você arrumar o seu coração. Aquele cara que chegou para Jesus, aquele jovem rico, disse, o que mais falta? Eu sou perfeito. Aí Jesus olhou para ele, disse, meu filho, dê tudo que você tem e vem me seguir. O cara foi embora. Ele não ia fazer isso. Entende? Entende? Que lugar a gente está dando ao dinheiro no nosso coração? A necessidade de controle. É assim que a gente está buscando segurança? Sério mesmo? Que podemos ter certeza que venha nos dar um sentimento realmente de segurança? A gente precisa olhar para Deus.
A gente precisa olhar para o que Deus diz. Você pode ter segurança em Deus. Agora você pode dizer um amém. Amém? Você pode ter segurança em Deus. Amém? Amém, meu povo. A gente pode ter segurança em Deus. Vamos ver o que Deus disse? E disso a gente pode ter certeza. E é certo que você não adoecerá. Ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Em Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. De novo, do dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele estará com você. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus está contigo. Ele não te faltará. Eu gosto quando o Saião vai falar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E se Ele não me faltar, não me faltará nada, porque Ele é tudo o que eu preciso. Deus está. Será que basta, meu povo? Será que basta? Não, peraí, pastor. Peraí, Deus está. Beleza. Mas a viagem está. A poupança está. A segurança está. Eu sei que Deus está, mas será que Deus vai deixar coisa ruim acontecer comigo? O que é que vocês acham? Vocês acham que Deus vai deixar acontecer coisa ruim com a gente? O que é que vocês acham? Lógico que vai. É aí que a gente adoece. Lógico que Deus vai deixar acontecer coisa ruim com a gente. Mas quando as coisas ruins acontecerem na vida da gente, Ele estará. E essa é a nossa segurança. Ele estará conosco. Ele não nos faltará. Essa é a nossa segurança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês sabem. Todos vocês aqui vão morrer. Vocês sabiam disso? Hã? Tem gente se benzendo. Todos vocês aqui vão morrer. E eu também, tá? E desse auditório aqui, o pessoal que está na internet, quem está assistindo depois, vai morrer também. E a grande maioria de nós vai morrer, e antes de morrer vai sofrer. Mas o Senhor estará. O Senhor estará conosco. Ele não nos faltará. Isso deve bastar para acalmar e acalentar os nossos corações. Continuando. Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Vencer o mundo significa passou por tudo que a gente passou e venceu. João 16, 32 e 33 diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vai estar falando com os discípulos. Vocês me deixarão sozinho, disse Jesus. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Jesus ensinando aqui, né? E aí ele vai: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Nós vivemos em uma sociedade alimentada pela expectativa errada de que tudo vai dar certo. Não é tudo que vai dar certo. E quanto mais a gente está preso a que tudo tem que dar certo na vida da gente, sabe aquela coisa assim, quando der algo errado, se eu sabia que ia dar errado, alguma coisa ia dar errado na minha vida, mas Deus está comigo. E eu não vou ficar sofrendo com antecipação, porque eu sei que um dia as coisas ruins vão acontecer com todos nós. Então nós precisamos ter a confiança, a segurança de que Deus está conosco e de que Ele tenha bom ânimo. Eu venci o mundo.
Eu passei por tudo isso que vocês passaram. Jesus foi abandonado, foi açoitado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi excluído, Jesus foi ofendido, Jesus sofreu, apanhou, ele foi crucificado. Jesus passou por tudo que nós possamos passar na vida da gente. Jesus enfrentou o luto, Jesus enfrentou perseguição, Jesus enfrentou a ameaça de morte quando pequeno. Jesus foi alvo de preconceito, de tudo que nós possamos imaginar. Ele está dizendo para a gente: tenham bom ânimo, vocês vão sofrer neste mundo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E no final tudo dá certo. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos: a nossa fé. Aumenta-nos a fé, Pai. Dá mais fé ao nosso coração. Não deixa a gente refém de ter que ter controle sobre tudo, a gente refém de que a gente tem que ter coisas e tem que ter bens para poder se sentir seguro, que a minha segurança não esteja nisso. Quem tinha coragem de orar assim? Deus, se eu estiver colocando minha confiança naquilo que eu tenho, tira, Deus. Quem tinha coragem de orar desse jeito? Melhor orar assim, ó. Deus, se eu estiver colocando a confiança naquilo que eu tenho, me quebra, Deus. Me quebra. Me quebranta. Me ensina a confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu não quero confiar em coisas. Eu não quero encontrar paz em nada que seja material, porque isso não traz paz, isso traz angústia. Isso aumenta o nosso medo e aumenta a nossa ansiedade. 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por último, estarás comigo no paraíso. A gente não pode perder isso de vista, meu povo. Meu povo, a vida aqui é difícil mesmo. E vai ser até o fim. A gente não vive só para cá, não. Paulo vai dizer que se a gente vive só para cá, a gente é o mais miserável de todos os homens. Isso aqui é passageiro. Jesus diz em João 14: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Quem crê na vida eterna? Isso aqui é passageiro. Se eu esticasse uma fita aqui, daqui até a África, a tua vida, e fosse a linha da eternidade, que representasse a eternidade, a tua vida é um pontinho nessa linha. Os 100 anos que a gente vai viver aqui, eu estou sendo bem generoso com você, os 70, os 80, é um ponto na eternidade. Esses discípulos não tinham expectativa nenhuma de ter qualidade de vida. Eles iam todos morrer crucificados. E estavam olhando para a glória e dizendo: eu não sou deste mundo. Jesus diz: eu vou preparar-lhes lugar. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,18: eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aquilo que a gente vive aqui não pode se comparar com aquilo que será revelado. A gente não pode perder essa perspectiva. Nós não podemos perder essa perspectiva. Em 2 Coríntios, Paulo ainda diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por que é leve? Porque diante da glória é leve. É momentâneo porque ainda que passe a vida toda, é momento em relação à eternidade. Estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Estamos certos de que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada no vindouro.
Deixa eu contar 2 histórias para vocês, e a gente vai encerrar. Uma foi de um professor meu, da 6ª série, professor Falber, de matemática. Ele ensinava matemática, mas ele contava muita história. E ele contou uma história que ele estava com o filho dele no São Paulo, era no Rio de Janeiro, e tinha uma avenida enorme para ele atravessar. E ele pegou a mão do menino e bora, vem para frente, para trás. Você imagina o que é Fortaleza naquela época, só tinha as ruas bem estreitinhas, os calçamentos. Imagina um cearense atravessando aquelas pistonas, era olhando de cima assim, era só a cabeça para frente e para trás, querendo atravessar, e vai e volta, e o menino com a mão aqui, pegando na mão dele para poder atravessar, e aquela agonia, os carros passando, e ele vai passando, e chegou no canteiro central. Depois do canteiro central esperou aquele sinal, até o sinal parar, e saiu andando para o outro lado. Quando chegou do outro lado, o menino olhou para ele e disse: pai, está vendo aquele prédio ali, pai? Eu disse: estou vendo, meu filho. Pai, aquele prédio tem 23 andares. Ele olhou para o menino e disse: meu filho, enquanto eu estava aqui atravessando essa rua, nessa agonia doida aqui, tu estava contando quantos andares tinha no prédio do outro lado da rua? Como alguém consegue atravessar uma avenida daquela, olhando para o outro lado, contando os prédios? Ele estava segurando na mão do seu pai, que ele confiava. Ele estava segurando na mão do pai, ele não estava preocupado com o trânsito. Aí vai dizer a ingenuidade com confiança. Nós perdemos a ingenuidade e perdemos a confiança. Que sejamos como crianças e possamos voltar a confiar em Deus de um jeito que a gente, sabendo que está de mão dada com Ele, pode vir o que vier, a gente vai enfrentar. E eu consigo atravessar essa pista olhando para o outro lado, e contando os prédios que estão do outro lado, porque Deus está comigo. A outra história é de uma mulher que tinha uma casa dela no final da cidade, num canto bem escuro. E ela precisava, para chegar na casa dela, ela precisava passar por um cemitério. E às vezes ela ia à noite por dentro do cemitério, ela ia devagarzinho até chegar na casa dela. E uma vez perguntaram para ela: você não tem medo de passar no meio desse cemitério todo dia? Ela disse: não. Por quê? Disse: porque minha casa é logo ali. A minha casa é logo ali. É bem ali minha casa. As aflições que enfrentamos nesse tempo presente não se podem comparar com aquilo que será revelado no final da estrada. Porque o final da estrada, parafraseando a Ana Paula, é apenas o começo. O final dessa estrada é o começo de uma vida gloriosa com o Pai. E às vezes a gente precisa passar por esse cemitério olhando para a glória. Passar por esse cemitério olhando para o que vem depois. A igreja muitas vezes alienou pessoas, dizendo que elas precisavam sofrer, que elas não tinham direito de serem felizes aqui. E foi chamada de ópio do povo por isso. Um olhar só para o vindouro, com a vida miserável aqui. Nós fomos para o outro extremo. A gente agora não quer mais nem saber de vindouro. A gente quer ser feliz aqui. E a gente perde a dimensão da eternidade. E de compreender que só seremos de fato felizes se nós confiarmos em algo que seja confiável. Não as incertezas da riqueza. Não em querer controlar as coisas na vida da gente. A vida não é previsível. A vida não é previsível. Deus é constante. Deus é previsível porque Ele não muda e Ele é o que é, independente de qualquer coisa que aconteça na vida da gente. Ele venceu o mundo, disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci este mundo. Eu passei por tudo isso. Não confio no dinheiro,
Como Deus mesmo disse, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitos quartos, tem muitos aposentos. E se a gente olha para isso, a gente se angustia um pouco menos com as incertezas daqui. Às vezes a gente está precisando abraçar a incerteza e dizer assim: incerteza, tu faz parte da vida. Eu não vou ficar lutando contra ti. Eu vou me planejar, vou me organizar, mas eu vou, antes de qualquer coisa, confiar. E que o dinheiro não ocupe o lugar de Deus no nosso coração.